25. E a Aham. minha diferença de idade para ela, gente, não é nem tão grande. Ela tem 25 anos, eu tenho 35. Como pode, né? Pode, Tipo, tá 10 difícil. anos de diferença. Falei, gente, como assim? Eu não sou tia ainda. Como, né? A diferença não é nem tão grande assim, mas já é outra cabeça, assim, é muito maluco É, isso. Aí mas agora eu tem aprendi uma. com ela, que a gente É, aprende também, né? Anota aqui no com certeza. bloquinho. E eu vou te ensinar a É. usar a IA como bloco de notas. E é muito legal. E aí, já que a gente vai começar a aula e é uma mentoria, isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma conversa Uhum. de despertamento, eu vou fazer exatamente isso, puxar esse gancho, Stephanie. Hoje é resolução de problemas com IA, certo? Então, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou compartilhar minha tela antes de começar a apresentação e vou mostrar para você como que a gente poderia, você que gosta de anotar, como que a gente poderia ter uma abordagem. Deixa eu fechar minhas janelas, que eu estou com 5.000 janelas aqui abertas. E é impressionante como eu não tenho o poder de não fechar janela. Beleza. Aí, olha só, eu vou compartilhar aqui meu chat GPT para você ter uma ideia do que a gente pode fazer usando IA. Respondendo essa pergunta, Kelly, a gente está em processo de assinatura do ChatGPT. Como a gente é público, é mais chato, tem uma série de processos que a gente tem que passar. Mas a gente está Entendi. para comprar daqui para o segundo semestre, porque a gente tem muitas outras coisas na frente, mas acho que o segundo semestre a gente consegue comprar a ferramenta corporativa, que ela é mais segura, eu consigo Corporativo. compartilhar chats, entendeu? Fica uma coisa mais organizada. Mas hoje está todo mundo usando É, loucamente. aí lá a gente tem um bloqueio, chat E GPT, né? Aí a gente usa o você Copilot também. falhou aqui. O Copilot, ele é um subproduto do ChatGPT. Hum. Tá? Então, só que ele é como se fosse um chat GPT com restrições orçamentárias. Eu acho que o que acontece? A Microsoft tem um investimento muito forte na OpenAI, que faz o chat GPT. E ela trouxe uma parte do chat GPT para dentro do Copilot. Eu acho que em algum momento o Copilot vai avançar, porque a Microsoft ela é assim, ela começa ruim, depois ela mete grana em cima e o negócio melhora. Tanto é, hoje a gente tem o Power BI muito bom, não era tão bom assim. Aí se tem o Excel, o Word, nem se fala, né? PowerPoint, mas a Microsoft já tem o poder de fazer isso. Eu acredito que é porque isso muda toda semana, tá, Stephanie, Kelly? Toda semana muda, cara. Tá uma loucura tão grande que se eu falo uma coisa agora, semana que vem já tem uma coisa nova. Então, é possível que o Copilot dê uma acelerada boa, principalmente aí no segundo semestre. Então, agora os princípios que a gente usa aqui, você pode usar no Copilot completamente, que vai dar a mesma coisa. Você pode usar a mesma coisa, porque aqui eu vou falar sobre princípios. A primeira aula é sobre princípios de IA. Então, você vai ter assim, o beabá, tá? E aqui a gente está na aula já de resolução de problemas. Você vai conseguir pegar muita coisa, mas só quando você pegar a aula 1 e a 2, você vai fechar o quebra-cabeça, tá? Mas fica Perfeito. tranquilo, tamo junto. Se chorar, tem lenço. Eu mando para você por correio. É, Kelly, dá um testemunho aí rapidão do que você está aprendendo até agora. E é É, bom Kelly, ouvir fale, você. Kelly. Eu sou meio suspeita, né? Porque eu sou fã do Sérgio. Eu conheço o Sérgio já tem um tempinho, que a gente participa também da comissão, né? E a gente trabalha pertinho. Então, sempre eu estou tirando dúvida com ele. Ele entrou na fundação, não sabia nada de contabilidade. E hoje é um Nada. cara que é sensacional, sabe tudo da aula, e fala, e ele utiliza a inteligência artificial para trabalhar, né, e para melhorar os processos dele, e eu sou encantada com isso, e eu quero aplicar tudo que ele fala aqui para gente lá no meu. Por isso que eu também falei com o Fábio e a Camila, que trabalham comigo, né, falei até para a minha diretoria, nem sei se eles entraram em contato com o Sérgio, mas, assim, estamos aprendendo muita coisa aqui, coisas que a gente pode aplicar efetivamente, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, não é só uma teoria, né, prática, e
como você falou, Stephanie, eu também sou assim, fico louca com esse negócio de inteligência artificial. Falei para os meus filhos, eu já tenho 2 filhos, né? Um de 33 e outro de 23. Eles aprenderam a mexer com a inteligência artificial através de mim. Olha que Pô, que legal, engraçado. né? Que é um E é uma movimento ao contrário, né, do que a gente costuma ao ver, né? contrário. Mas é exatamente isso que o Sérgio fala, né? Que foi o que eu falei para eles, que para mexer com a inteligência artificial, a gente tem que dominar o assunto, né? A gente tem que ser conhecedor do assunto, porque a gente é que vai orientar ela no que a gente quer. Não é isso, Sérgio? Estou falando? Tô quase A chorando de gente que vai emoção aqui. orientar, a gente que vai dar os comandos para ela. E quem sabe o comando é a gente que é o conhecedor do assunto, né? E é isso que eu explico para eles, né? E hoje o meu filho, ele utilizava a mesma que a minha, e ontem, Sérgio, ele me mandou uma mensagem, falou, mãe, agora eu vou assinar a minha, porque eu vou formatar ela para eu utilizar só para mim no meu trabalho. Porque os 3 usavam, um Nossa. é de TI, trabalho com a área de saúde, eu de fundo de pensão e a minha filha que é advogada. Então, assim, dava aquela confusão. Então, ele vai assinar, assinou a dele, vai se formatar para a área dele. Isso, assim, é sensacional, porque coisas que ele não sabia mexer, de programar, né, de algum detalhe que ele não conhecia, ele fez tudo melhorar no trabalho dele com a inteligência artificial e com a minha ajuda. E Pô, com muito a legal. ajuda do Sérgio, logo que me passando isso, né? Que eu fiquei apaixonada por isso por conta do Sérgio, né? Nas palestras, nos congressos, ele É, dando a orientação, a testemunho dele, como que ele faz, como que ele deixa de... Você sendo vai bem ficar, você sincera, vai... assim, eu sou muito sincera e tava um saco falando o negócio. Aí eu falei, gente, que curso é esse que me colocaram? E falando. Aí quando ele começou, aí eu falei, opa, calma aí, vai ter alguma coisa boa nesse. Uhum. E aí ficou muito. Tanto que quando ele acabou, eu falei, eu anotei o nome, Sérgio Cabral, que esse nome no Rio de Janeiro não é bem-vindo. Aí Sérgio Cabral, não vou esquecer. Aí depois eu continuei lá no evento da Dancep. E aí depois eu falei, pesquisei ele no LinkedIn e adicionei ele, ó, sou da Vali e tal. Porque assim, querendo ou não, a gente está nesse processo de transição, né? Assim, de mudança tanto da questão de inteligência artificial, quanto das pessoas que trabalham. Por exemplo, assim, na É. Valia, eu sou a mais nova, a minha gerente tem 20 anos de Valia. As pessoas de fundos de pensão, geralmente, elas ficam ali, rodam, né? Pelo menos aqui no Rio, elas rodam entre os fundos de pensão. O especialista da minha área já foi da Cifrão, já foi da Previ, já foi da Petros. Tipo, ele roda. Tanto que, para mim, assim, só tem eu e um outro analista que entramos há pouco tempo que não viemos do segmento. Então, assim, as entidades também estão passando por esse processo de vir pessoas que não são do segmento. Então, acho que até dá uma oxigenada, assim, né? Que eu falo, ó, eu fazia isso aqui em outro lugar. Porque as pessoas também tendem a ficar muitos anos. Isso é bom, né? É um segmento bom para se Stephanie, trabalhar. sabe quantos anos eu tenho na Fundiágua? Ah, deve ter uns O tempo da Fundiágua, 30 anos. 30. Olha isso, Eu gente. entrei lá, eu era estagiária. Gente, assim, ao mesmo tempo que eu fico, meu Deus, que incrível, eu fico, como ela consegue? Porque querendo ou não, mas eu já passei por vários segmentos, assim, diferentes. E querendo ou não, hoje veio, né? Tipo assim, a minha gerente, ela tem 20 anos de valia. Ela entrou lá também, acho que foi o primeiro emprego dela depois que ela foi efetivada, né? Assim, ela tá lá até hoje. E aí ela fica, às vezes. Hoje meu vídeo de carona com ela, a gente mora próxima, a gente mora no mesmo bairro. E aí ela tá, eu falei, vai começar hoje, o do Sérgio e tal, né? Eu comentei com ela, até porque ela que aprovou. E aí ela, ai, que bacana e tal. Ela, ai, porque você vai conhecer pessoas. E uma das minhas metas é ter contato com pessoas de outras entidades para fazer um bem. Então, ó, Kelly, eu vou te perturbar Uhum. aí, Sérgio. Fique à Ótimo, vontade. ótimo. Até para Perturbar saber o não. que.
você faz parte agora da nossa mentoria. Então você está com Isso a gente aí. está com você e a gente vai caminhar juntos. Não, e eu É... falo mais como da cobra, né? Então ela falou, ih, você vai falar mesmo, vai perguntar. Eu falei, eu pergunto mesmo. Até o perfil do pessoal, né? Tipo, o pessoal da minha área é muito contido, assim, Pode né? Eles ficar à são muito vontade. contidos. E aí eu fico, gente, vocês não vão falar nada, não? Tipo, vocês não vão falar nada sobre isso, sobre esse assunto. E é legal, assim, né? E até minha gerente falou, a gente fez um mapeamento de DISC, acho que é isso, DISC que o Uhum. RH fez lá, né? Pra comentar. E só eu sou o I, que é o de influência, não sei o que, não. Aí eu até fico brincando, arrasta pra cima, hein, galera, porque o pessoal é tudo C, né? C, S, o pessoal mais contido e tal. E aí até a gente falou, pô, é legal que dá essa oxigenada, né? O Luiz também, que foi um que entrou há pouco tempo na minha equipe, que conforme for, vou indicar pro Luiz também. Ele também é entusiasta do assunto. Então, assim, ai meu Deus, que coisa linda, gente. Ó, gente, meu útero fica como? Muito linda. Olha que gostosa. E aí, assim, é bom ter essa troca, né? É bom perguntar, questionar e tudo mais. É ela, né, Sérgio, que estava da outra vez É, falando, né? Era do fundo, e tava falando de uma ela. vozinha. É porque assim, depois, entre 7 horas e 8h30, porque assim, eu tenho uma agonia de menino no meio da casa depois das 8h30, sabe? Eu fico, não, tem que dormir. Menino tem que dormir cedo. Pra você ter ideia, eu fui dormir depois das 11 com 16 anos de idade. Meu pai não deixava, a gente dormia cedo lá em casa. E aí ele falou, não, o menino tem que dormir cedo, porque, né, a família tem que ter a vida do pai, da mãe lá, tem que fazer resolver outras coisas. E aí, quando dá 8h30 eu já fico agoniado. Então, mas só que de 7 horas até 8h30, isso aqui liga o turbo. Essa carinha aqui, ó, não, 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 não engana, tá? Isso aqui vira. É. Ah, é? É. Essa é a Lívia, da Tchau Lívia pra todo mundo. Oi, A Lívia. tchau, manda Ai, beijo. que gostosa, muito linda. E aí ela caiu de boca essa semana e ontem caiu de boca da cama, tá todo ano, Ai, gente, dodóizinha, mas já tá criança, melhor já, né? criança. Criança cega é gente, não tem como. Mas mentoria é isso, é família, é dificuldade, vai ter dia que a gente vai estar mais cansado, vai ter dia que a aula vai fluir mais, vai ter dia que a gente não vai conseguir querer parar, e eu acho que vai ter dia que a gente vai reordenar as agendas. Todas as aulas aqui, Stephanie e Fábio, que está escutando, são gravadas, tá? Mas eu não Uhum. tenho problema nenhum em repor a aula, tá? Então, se a gente conseguir fechar uma agenda depois, Sérgio, eu preciso repor essa aula, eu quero ver essa aula ao vivo, eu não tem problema a gente conversa de novo. Como eu falo, vocês confiarem em mim, e eu quero entregar o meu 150% para vocês. É meio papo de vendedor de curso, mas é a verdade, assim, entregar tudo que eu puder para vocês e se vocês conseguirem fazer alguma coisa usando aquilo que aprenderam aqui, para mim já estou como satisfeitos, a mudar a mentalidade, a abordagem das coisas. Vamos lá? Vamos. Eu mostrar para vocês, antes de entrar, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, Stephanie, como você é boa, você gosta de anotar, e aí vamos para um primeiro conceito que você vai ver nos princípios de IA. Quem mexe com IA melhor é quem tem repertório. Quem mexe com IA melhor é quem tem repertório. Porque tem um exemplo clássico, é que se eu peço uma foto da Cleópatra numa mesa de jantar, para IA, e ela me entrega uma Cleópatra com as pirâmides atrás e com a mesa de jantar parecendo aquela ceia lá de Cristo, né? Aquela última ceia. Hum. Se eu não tenho repertório, eu não sei que a distância de Cleópatra para as pirâmides é a mesma distância da gente das pirâmides. Ou seja, onde Cleópatra estava, não tem pirâmide. Não tinha pirâmide onde ela morava. Só que a IA, ela vai vincular o quê? Cleópatra, Egito, ela vai fazer as vinculações dela, em cima do treinamento dela. Só que quando eu tenho um repertório e eu conheço a história de Cleópatra, eu sei de onde que ela era, eu sei que ela não estava na mesma cidade que tinha pirâmide, eu vou falar, não, IA, a Cleópatra não estava em Gizé, ela estava lá em. E aí, tudo bem, ele sabe o que é Mênfis, ele volta na história e corrige. Então, quando a gente tem
repertório, a gente consegue utilizar a tecnologia de forma muito mais efetiva, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês a tela, se a minha assistente deixar. Esse aqui é o meu chat GPT. Se vocês estiverem vendo, dá um joinha aí, dá um ok, se estiverem vendo a minha tela, tá? Isso aqui é a minha tela. Esse aqui é o chat GPT da versão paga, mas não tem problema nenhum de ser a versão gratuita. Ele faz a mesma coisa. A versão paga tem algumas questões a mais. Na aula 1 e 2, tá, Fábio e Stephanie? Vocês vão ver esses detalhes é, de forma mais explicada e como que é a dinâmica dos dois. Mas aqui eu tenho acesso à janela de contexto. Janela de contexto é o quê? É os chats. Lembra aquele chat que a gente tinha, que a gente tem aqui, lá no Teams, ou no MSN, ou no antigo ICQ? Ó, estou entregando minha idade. O E a gente. ICQ aqui, barulhinho. Exatamente. Uhum, Lembra que ficava o histórico dos chats? sim. E cada história que a gente não tem um contexto, que a gente está conversando com alguém sobre um determinado assunto, uma pessoa, a gente estava, era um amigo, outra pessoa era uma paquera naquela época, e tinha um contexto. Aqui funciona da mesma forma. As pessoas, cada janelinha dessa que eu abro o quê? Aqui não, lá. Essa aqui é a outra que apareceu aqui, tá? Essa é de 6 anos, Elisa. Tá desfocado por causa do efeito. Mas ela tá aqui. Vai lá, o artista. Tudo artista aqui em casa. Oh, meu Deus. Aí, quando eu entro nessa janela de contexto, eu falo o quê? Um contexto é o quê? É um cluster de assuntos. É um ambiente fechado de interações com a IA. Tudo bem? E Sim. aí, falando sobre o bloco de notas, né? Eu posso chegar aqui para ir nessa janela de contexto, aqui é onde eu prompto, onde eu dou o comando, onde eu faço a pergunta, onde eu interajo com a IA, é nessa janelinha aqui. Acho que você conhece, né? Já entrou no ChatGPT, né, Stephanie, alguma vez, tá? Isso aqui depois eu vou explicar tudo detalhado como é que cada coisa funciona aqui. Mas aqui, ó, onde ele coloca pergunte alguma coisa, eu vou falar o seguinte, ó, simplesmente, assim, GPT, atue como um bloco de notas. Notas. Certo? Como é que eu quero que ele faça? Não, não interaja. Não explique. Apenas anote até eu der um comando diferente. O que eu estou falando para ele? Cara, eu quero só que você anote. Eu não quero que você me dê explicação. Eu não quero que você fale nada. Eu só quero que você. Vai na mamãe, vai. Oh, meu Deus, ela sabe que eu estou em aula, ela fica aqui, toda agoniadinha. Então, assim, ó. E outra coisa. Ah, Sérgio, mas você não escreveu direito. Não se preocupe. Ao fato de ser uma linguagem natural, é, a, a ferramenta, ela entende o que você está falando. É como se fosse uma pessoa que estivesse brincando com ela e falasse, não tem problema, não. Você sabe que problema é uma palavra errada, mas você entende. Comunicação é quando você entende. Quando você emite uma mensagem e o receptor entende. Ele entende, porque ele tem linguagem natural. Essa é uma grande diferença, uma das grandes diferenças, entre o Google, a pesquisa, e a o ChatGPT ou as inteligências artificiais, que o ChatGPT é somente uma delas. Tudo bem? Então eu vou aqui, ó, digo para ele como é que ele tem que atuar. Atue com um bloco de notas, certo? Ah, de um treinamento, estou em um treinamento sobre, sobre IA e IA. Eu dou um contextozinho para ele, ou seja, eu explico aonde eu estou, correto? E vou lá, ó, pá, dou um play. Dou um play. Aqui, ó, pá, dou um play. Certo? Ele vai fazer um processamento, ele vai entender o que eu estou falando e vai entendido. A partir de agora, atuarei apenas como um bloco de notas, registrando tudo que você enviar, sem interagir ou explicar, até um novo comando pode começar.
que vai acontecer aqui? Ele não vai interagir em mais nada. Ele não vai explicar. Enche lá um água. Ele não vai explicar, ele não vai fazer aquelas questões de chat GPT, entendeu? Gente, deixa eu só levar essa menina aqui, senão ela não vai deixar eu dar aula. Não, Ela ok. tá, ela tá muito colada comigo. Tá, eu vou abrir aqui para fazer isso. Dói, mas tem hora que não tem jeito. Menina, ai, fico com dor no coração. Aí, o que acontece? Quando você faz isso, você diz para ele como que ele tem que atuar. E ele vai só anotar. E sabe o que é legal? Por exemplo, você está no celular. Uma coisa que eu sempre faço nesses eventos e palestras. Eu estou lá no celular, eu estou vendo uma palestra e eu começo a fazer. Estou numa palestra, contextualizo onde eu estou, e eu quero que você faça, eu vou fazer anotações. Então eu posso colocar aqui frases de efeito, eu posso colocar palavras, estatísticas. E se eu tiver no celular, eu posso pegar meu celular, abrir a câmera sabe, lembra que você já viu aquele pessoal que vai lá para frente e fica tirando foto de slide? Fica Uhum. tirando foto de slide, coloca na foto do celular e nunca mais olha. Aqui eu posso abrir a minha câmera, tirar a foto do slide dentro do meu bloco de notas. E ele vai transcrever aquele slide, ele vai conectar as informações que eu estou eu vendo ali naquela palestra com as minhas anotações. Ou seja, você consegue criar um super bloco de notas. Ah, Sim. você está no computador. Olha só, dica, Bizu, hein? Esse aqui é Bizu. Tô lá no site nos eventos da ANSEP lá, né? Escutando lá aqueles negócios lá e tal. Aí acontece lá, vê lá um slide ANSEP, só para a gente ver se tem alguma coisa na internet. ANSEP. Ai, apresentação PowerPoint, ó. Tem uma apresentação aqui solta aqui, né? Na ANSEP. Aí eu vejo aqui, ó, congresso lá. Você tá na contabilidade, né, Stephanie? Você Sou tá a onde? contabilidade. Sou a Contabilidade. contabilidade. É, Aí eu tá fico entre lá, contabilidade e orçamento, né? aí tá lá, ó, aparece um slide aqui, ó, desses caras aqui. Deixa eu ver. Ah, apareceu isso aqui, certo? Aí sabe o que você faz? Você tá lá no seu bloco de notas, malandramente, como diz o poeta. Você vem aqui, ó, recortar, ferramenta de recorte de tela. Ele abre um novo recorte de tela. Ai, meu Adobe tá dando um bizu. Mas imagina que isso aqui fosse o slide, tá? Eu venho Uhum. aqui, ó, vou no meu slide, recorto, dou um Ctrl C no meu recorte, que é o slide, fiz lá. Entro aqui, ó, coloco aqui no meu bloco de notas, Ctrl V. Tá vendo aqui o recorte? Isso Uhum. aqui foi o recorte que eu fiz lá da tela do Adobe, mas acabou aqui. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Pego aqui, ó, e vou lá e fecho aqui e vou lá e só faço assim, ó. Anote os dados dessa imagem. Pronto. Ele pegou a imagem. Ele tem um sistema de OCR, que é uma análise digital de imagens de leitura, que é muito bom, que é o que os scanners faziam antigamente, só que na IA é elevado à enésima potência. Olha só, anotação. Olha o que ele anotou em relação àquela imagem. Paleta de cores predominante verde e cinza, estilo visual moderno e artístico. Aí eu falo assim, aí eu, caramba, gostei dessa cor. Me dê Pantone? faça uma análise RGB. RGB.
Não tem aquele o red, green e blue, que é o Uhum. que monta as flores? Olha aqui, ó. Pronto. Ele já criou o RGB daquela cor. Uau! Ou seja, se tem alguma coisa que me chama a atenção, eu posso aqui no meu bloco de notas. Imagina, cara, eu lembro de um slide que eu vi uma vez, que tinha uma imagem que eu adorei, só que eu perdi isso, eu não sei, não sei. Que cor que será aquela? Qual fonte que o cara usou? Você tem um problema, você joga o problema do jeito que você tem ele dentro do GPT, vai refinando esse problema e você vai começar a resolver. E ter soluções para o seu problema. Se meu problema era descobrir qual é a cor daquele slide lá da coisa, ó, eu descobri. Olha a análise que ele fez das cores. Então, se eu estou lá num slide, numa palestra online, tem alguma coisa que me chama atenção, eu não preciso ficar anotando aqui no bloco de notas. Eu crio um bloco de notas aqui inteligente. Eu posso mandar um áudio, falar, olha, eu não tenho tempo de escrever, cara, ó, tô vendo aqui uma anotação, fulano de tal falou isso, lá, 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 lá. Manda o áudio, ele vai gravar, processar isso. O que eu tô falando para vocês, Kelly, Fábio, Stephanie, é que o ChatGPT, ele muda a abordagem que a gente tem das coisas. Ah, você pode continuar, se você é um bom anotador de coisas, você vai usar isso aqui de forma com maestria. Porque você anota. Você sabe o que que é um tópico importante. Você sabe o que que é um fichamento. Sabe aquela história? É, cara, o moleque hoje na faculdade não sabe o que é um fichamento de um livro. Mas eu fiz fichamento de livro na faculdade. Mas se eu sei isso e tenho agora um cara que sabe tudo de fichamento, imagina. Cara, eu pego um livro, jogo aqui dentro um texto, me dá um fichamento disso aqui, eu quero estruturado assim, 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 em blocos de temas. Ele vai fazer de uma forma magistral. Por quê? Não é mágica, é matemática. Conexão de pontos. Então, com um exemplo simples que a gente colocou aqui de anotações, a gente já consegue mudar. E aí você fala, pô, Sérgio, mas como é que eu vou anotar controlar essas anotações aqui? É difícil e tal. Eu falei, olha, você vem aqui, ó, coloca do lado aqui, bloco de notas, você vem, ó, clica aqui, renomear. Imagina, Kelly, que você tá lá na Fundiágua e é uma anotação de um treinamento da ANSEP para Fundiágua. Você vai lá, eu gosto de fazer assim, ó, abre o colchete, abre o jeito que você quiser, coloca uma linha aqui, coloca aqui, treinamentos ANSEP, é, é, contabilidade geral. Pronto. Você está aqui, quando você vier aqui de novo no seu chat GPT e mandar uma pesquisa, você vem aqui e coloca ANSEP e ele faz uma pesquisa de tudo aquilo que você segregou da ANSEP. Ou seja, você pega aquela janela de contexto, aqui, ó. Ixi, tá aparecendo minha carta de renúncia, porque eu saí da ANSEP. Então, esquece, vocês não viram isso. Aham. É, E aí, o que acontece? Eu tenho tudo que é ANSEP agora, antes não tinha isso aqui não, tá? Isso aqui era chato, você perdia os negócios, agora não. Agora a OpenAI, que tudo isso aqui muda toda semana, deu a oportunidade de quê? Você cria sua janela de contexto, muda o nome dela e depois você acha ela com pesquisar com a lupinha aqui. Você pode Perfeito. criar aqui lá um código, bloco de notas valia, bloco de notas Stephanie Vida, bloco de notas princesa lá, que é a sua cadela, tudo que você tem que fazer. E você vai anotando isso, aquele bloco de notas filho um, bloco de notas filho 2, treinamentos, cursos, coisas que eu escutei na minha vida. Cara, você vai colocando isso tudo aqui e isso vai gerando não só dados, um monte de dados, mas vai gerando inteligência. Eu gosto de falar aqui que nós não estamos trabalhando com inteligência artificial, estamos trabalhando aqui com inteligência aumentada. Em vez de ser IA, inteligência artificial, o termo que a gente gosta de usar aqui é inteligência aumentada, ou seja, eu aumento a minha potência, a minha capacidade de análise, eu diminuo brutalmente meu tempo com essas ferramentas aqui.
E aí, entrando já na aula de hoje, já dando né, né, já começando vendo as possibilidades de uma criação, de uma resolução de um problema simples, um bloco de notas, anotações, que antes que poderiam ficar perdidas naquele caderno, naquele bloco de notas que você esqueceu, e eu sou péssimo para isso, porque eu sou muito desorganizado para anotar. Agora eu consigo ter um agente que vai me dar esse tipo de oportunidade de fazer uma anotação inteligente. E não só com dados, com escrita, com imagem, com som, com arquivos. Você pode tornar isso tudo mais rico. Depois você fala, cara, me faz um relatório dessa palestra. Me faz um relatório desse evento. Me dá os insights. Eu tô com um problema tal. O que que essa palestra pode me ajudar com isso? E aí ele vai gerando inteligência. A última aula, que se vocês quiserem participar, vocês estão convidados a participar, Stephanie e Fábio. Hum. Vocês vão ter ela também, mas a última aula da semana que vem a gente vai fazer isso. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um problema besta. Problema besta. Que você fala assim, não, Sérgio, tu não começou com isso, não. Não, 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 não. E aí a gente vai ver o tanto que um problema besta, devidamente modelado dentro da IA, ele pode transformar num processo gigante de soluções para o seu dia a dia. O que a gente está procurando aqui? Soluções. Soluções. E no fundo, no final do dia, nós aqui, ó, Sérgio, Kelly, Fábio e Stephanie, nós somos solucionadores de problemas. E aqui eu gostaria muito que a gente tivesse uma atitude, saísse daqui despertos para uma atitude protagonista. Cara, vou reclamar. Ah, mas tá cheio de problema na fundação. Meu irmão, tá no salário. Se não tivesse problema, você não estaria lá. Simples assim. A gente tá no lugar para resolver problema. A gente foi contratado para resolver problema. Nosso trabalho todo dia é resolver um problema. Porque no dia que não tiver mais problema, a gente vai ser mandado embora. Simples assim. Simples assim. Tá? Então, aqui já partindo aqui para a nossa aula, para o nosso encontro de hoje, nossa conversa de hoje, vou tirar essa legenda aqui. O clamor atrás aqui é cadê papai? Eu quero papai, e é muito difícil isso, parece que tá sendo torturada, né? Mas é a abordagem de resolução de problemas com IA. Nós resolvemos um problema simples aqui, um bloco de notas. Bloco de notas. Que eu posto uma coisa simples, teoricamente banal, mas que com IA vira outra, o rolê é outro. Aquele treinamento chato que você fica umas 6 horas escutando um cara blá, 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 blá. Cara, se eu tô aqui carregando dados, aquilo para mim não vai. Eu tô. Primeiro que eu tô acordado, me manter acordado, e eu tô criando inteligência em cima daquilo. Quantas vezes a gente perde alguma coisa por conta que o assunto é enfadonho? E nosso cérebro, cara, nosso cérebro tem o poder de desviar daquilo que a gente não gosta. É assim. Ah, Entendeu? Por isso que Instagram é bom, porque a gente gosta de ver aquilo, é balinha, é guloseima para o cérebro. sim. Com a IA, a gente consegue transformar isso, tá? Então, partindo desse pressuposto, como que a gente atua isso aqui, ó? A gente tem definindo problemas. O problema é uma questão subjetiva de uma visão sua de quando você olha uma situação, imagina, olha, aquilo deveria ser assim e não está. E quando eu não tenho a capacidade de agir em cima daquilo, eu denoto aquilo como um problema. Olha só, eu olho uma situação que deveria estar de uma forma e deveria estar de outra. Uma planilha que não está formatada, um relatório que não está feito, um balancete que não está fechado, e ele deveria estar fechado, formatado, organizado. E quando eu não tenho capacidade para resolver aquilo, o que acontece? Eu falo assim, cara, tem um problema. É que é Houston, nós temos um problema. Por quê? Quando eu sei agir
quando eu sei abordar, quando eu sei resolver, aquilo para mim não tem coisa que é problema para mim e não é problema para você? Tem coisa que é problema para mim e não é problema para vocês. E tem coisa que é problema para vocês que para mim, ó, faz diferença nenhuma. Não é desdém, é porque simplesmente para mim, ou eu tenho a capacidade de agir em cima daquilo, ou eu não vejo erro daquilo estar daquela forma. E quando eu começo a pensar nisso de forma consciente, eu mudo minha abordagem. Problemas são interpretações subjetivas de uma lacuna entre o que é e o que deveria ser. Gente, isso aqui é transformador, tá? Isso aqui é transformador. Tem ouro aqui, ó. Problemas são interpretações subjetivas. Não são inerentes, mas sim construções mentais que emergem em diferentes contextos. Quer dizer o quê? Dependendo do contexto, uma coisa é um problema, dependendo do outro não é. Se você está afim de tomar banho de chuva e começa a chover, não é um problema. Se você está indo para um casamento todo arrumado ou arrumada e chove, é um problema. Tá vendo como é que é subjetivo? E eu gosto de falar o seguinte: problema não é substantivo. Problema é adjetivo. Problema é adjetivo. O que eu quero dizer com isso? Problema é algo que eu interpreto ou eu denoto com relação a ele. Ele não é aquilo, ele não é um problema. A Lívia está chorando aqui. Não é um problema. Até que ela atrapalha a aula, ela começa a falar, gritar alto demais e tal. É uma construção mental. Vocês compreenderam isso? E a gente, com isso na cabeça, muda completamente a forma como a gente aborda um problema e como a gente lida com ele. Quando eu falo assim, não, peraí, o Sérgio falou que problema, não é que o problema não existe, é que é uma construção mental. Então deixa eu dar um passo para trás. O que que eu não estou vendo? Antes, você tem que ficar aqui com as suas caraminholas, sua visão de mundo, com seu contexto mental limitado, que por maior que seja limitado, é viesado. Agora eu tenho uma ferramenta que pode falar assim, ó, tá acontecendo isso, tal, problema tal, tal, tal. E aí você dá um comando assim, o que que eu não tô vendo nessa situação? O que lembra o bloco de notas? Imagina você mandar fazer um relatório lá, tal. Aí você fala assim, baseado em tudo que nós já conversamos, porque o ChatGPT, tudo que você for conversando, ele vai conectando isso lá dentro. Como essa palestra, ela pode me ajudar no meu dia a dia? Porque não é difícil, às vezes eu vou para a palestra, vejo, saio de lá consciente, mas eu não sei como é que eu aplico aqui no meu dia a dia. Todo mundo sai bonitão, nossa, entendi, entendeu nada. Entendeu nada. Só, e cara, a primeira palestra, acho que eu era até chato, que ele lembra. Gente, eu não entendi. Não sei. Não explica de novo. Por quê? Aí todo mundo assim, não, nossa, aquelas caras assim de que tá todo mundo. Eu não entendo. Para mim não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta. Eu sempre fui assim na minha vida. E aí, com a IA, eu posso falar assim, cara, e esse problema aqui, essa questão, o que que ela aplica na minha vida? Será que é uma construção mental? Será que não tem uma outra abordagem? Será que eu estou vendo muito viesado? Me ajuda com isso. Coisa que talvez eu não conseguiria passar para um colega, mas ela me dá possibilidades, de acordo com o meu grau de interação com ela, de mudar a perspectiva. Repito, problemas são interpretações subjetivas. São construções mentais minhas. Vou falar suas porque são minhas. E o problema que é para mim, talvez não seja um problema para você. Tudo bem? Sim. Vamos continuar. Tô falando para vocês que isso aqui não é ferramenta. Isso aqui é, é um mergulho. Que eu me fizeram mergulhar e agora estou fazendo vocês mergulhar junto. O que é um problema difícil? Lembra? Que ele é uma construção mental,
ele é uma avaliação subjetiva. Então, o que que é um problema difícil? Um problema difícil é algo que eu não sei resolver. É simples assim. Não é que ele é difícil ou não difícil. É que eu não sei resolver. Tão simples quanto isso. Então não existe problema difícil. Existe coisa que eu não sei resolver. Existe coisa que eu não sei. Existe coisa que eu não entendo. Existe. Eu não sei você, Stephanie, Fábio e Kelly, mas o tal do. Quando eu entrei no sistema, antes da fundação, mas lá no Previdência, lá em 2007, 2007, 2006, 2007, no sistema de Previdência. Cara, come cota, vende cota, cota, valoriza cota, vende cota. Cara, eu demorei um tempão para entender isso. Um tempão. Ah, dever fiduciário. Tudo que eu tenho na palestra, não sei o que, o dever fiduciário. Fiduciário. Meu Deus, o que que é dever fiduciário? Que é isso? É de comer, de passar no cabelo, é hidratante, é. Que é dever fiduciário? Então, era um problema para mim? Era. Era difícil? Era. Mas por quê? Porque eu não sabia. A partir do momento que eu fui melhorando, me descobrindo, aprendendo. É, tem coisa na Previdência que você não sabe, você só aceita, né? Ah, não, eu aceito isso aqui, eu sei que tem que ser assim, eu não vou nem pensar muito nisso. E um belo dia não dá um clique. Caramba, entendi. Um belo dia eu ligo o Lé com o CRE, são três apurações de resultado. Uma na 3, uma na 5 e uma na 4. Eu tenho três DRS. Caramba, eu tenho uma A5, eu tenho uma DRE dupla, que é no PGA, no plano, e quantos planos você tiver. Meu Deus! Aconteceu comigo Naquele, recentemente. não é? É o É. Eureka, é o. Meu Deus, sua cabeça ilumina. Tipo, caraca, eu tô inteligentona, hein? Eu tô Depois de meses. grandão, eu tô grandão. Mas era difícil, porque eu não sabia. E como é que você fala assim? Imagina no Google você fala assim, eu não sei fazer uma coisa. Aí ele vai falar assim, um monte de pesquisa. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. As melhores ranqueamentos de eu não sei fazer uma coisa. E aí talvez você tenha que entrar, ler um contexto com a IA. Você pode falar para ela, cara, eu não sei como que é esse negócio de come cota, vende cota, valoriza cota. Explica para mim como se fosse uma criança de 5 anos de idade. Eu não sei. Me rendo, eu me rendo. E ele vai te explicar e não vai te julgar. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele leu tudo e ele sabe traduzir aqui de uma forma didática. Cara, desenha para mim. Lembra aquele negócio de falar assim? Ah, fulano tal, tem que desenhar porque eu não entendi. Pede para ele desenhar que ele vai desenhar para você. Problemas difíceis, a importância de ser um líder, né? Problemas difíceis de criatividade e liderança para lidar com a incerteza, encontrar soluções inovadoras e motivar equipes para superá-los. Um problema difícil, ele exige criatividade, existe primeiro uma postura. Cara, é difícil porque eu não sei. Então deixa eu tentar entender isso. Deixa eu tentar entender isso. E aí eu vou voltar aqui, ó, só para a gente é, é, aproveitar essa questão. Vamos voltar aqui para o nosso chat GPT. E aqui eu fiz, né, a questão lá da questão do da pesquisa, mas eu vou abrir outra janela de contexto e falar assim, ó, trabalho em um fundo de pensão. Escuto, escuto todo dia o povo falando de come cota, valoriza cota, vende cota, compra cota, sempre relacionado a investimentos. Eu não entendo nada disso. Você pode me ajudar a
entender, explique como se fosse para uma criança. Criança de 5 anos. Tô descabelado. Seja sincero com ele. Seja sincero com ele. Aí assim, claro, aí ó, claro, Sérgio, vamos resolver isso juntos, de forma simples e organizada. Vou explicar como se você tivesse 5 anos, do jeitinho que você pediu. Olha só como é que ele já foi empático. Psicólogo. Psicólogo. Imagina que você tem um pontinho de moeda, um potinho de moedas mágicas. Cada moedinha se chama cota. Essas moedas mudam de valor todo dia, às vezes valem mais, às vezes valem menos, dependendo se a coisa do mundo, como empresas, juros, bolsa de valores, foram boas ou ruins naquele dia. Então, ter mais moedas ou ter menos, ou ter moedas que ficaram mais valiosas, faz seu pontinho ficar mais rico. Agora, nos termos que o povo fala, olha aqui, ó, como é que ele está se comunicando comigo. Eu não falei assim com ele? Uhum. Comprar cota, você põe dinheiro no potinho. Vender cota, você tira dinheiro do potinho. Valorizar a cota, cada moedinha do potinho ficou mais valiosa. Desvalorizar a cota, cada moedinha do potinho ficou menos valiosa. Come cota, um monstrinho chamado imposto de renda morde suas moedas mágicas e, de vez em quando, comendo um pedacinho delas para o governo. Um exemplo, e ele vem dando um exemplo, e ele explica como isso conecta ao fundo de pensão. Quando fala em comprar cota, vender cota, é porque alguém está colocando, tirando dinheiro dos investimentos. Quando falam que valorizou a cota e que os investimentos do fundo da ação imóvel deram lucro. Quando falaram come cotas, é porque chegou a hora de pagar o imposto. Resumo para você guardar na cabeça: cota, moeda mágica. Valorizar a cota, sua moeda vale mais. Come cota, monstrinho. Sérgio, como sua inteligência é alta, eu ainda sugeriria se quiser avançar um pouco mais depois, montar uma linha do tempo da vida de uma cota para visualizar. Olha só o que que ele fez, Stephanie, Kelly e Fábio. Quer que é um monte de esqueminha? Quer que um monte de Quero que seja um monte de esquema? esqueminha. Desenha para quer que desenha para mim? Você quer legal isso numa palestra? Você quer explicar isso para uma criança? Você quer ir para uma escola e dar uma palestra de educação financeira e explicar isso de forma didática? Lembra quando a gente falou da resolução de problemas? É sobre isso que eu estou falando. Sei que você fala da resolução 62. Eu tava lendo a resolução 62. Pega a resolução 62, anexa aqui dentro. E aí eu vou dar outra ferramenta para você fazer isso, que é até melhor Uhum. do que o ChatGPT para esse tipo de coisa. E ele pode trabalhar. Daqui a pouco você vai começar a trabalhar com várias IAs, uma conversando com a outra, tá? Você vai ficando tão maluco com esse rolê que você vai começar a fazer esse tipo de blend de IAs. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é uma abordagem de vida e de problemas que é diferente. Agora, se você vem para cá, assiste a aula, tem acesso a isso e amanhã continua no analógico, você corre o sério, sério risco de pegar tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui e simplesmente jogar fora. Porque depende da sua interação, depende do seu exercício. Ah, Sérgio, como é que você faz isso? Nossa, você é lindo, nossa, maravilhoso. Ah, Sérgio, cara, porque eu sou curioso. Eu vou atrás, eu testo, eu gasto tempo com isso aqui. Gasto, queria gastar até mais. Então, problemas difíceis, eles são problemas que nós não conhecemos. E aí, outra coisa, por mais que seja difícil, meus queridos mentorados, nós temos que ter uma abordagem otimista com os problemas. Porque é muito difícil isso no dia a dia, porque tem gente, são de saco, você está preocupado com outras coisas. Nossa vida ela é multifacetada. E um problema não é um problema que a gente define como problema, ele não é uma causa única. Geralmente são vários fatores, muitas variáveis que causam aquele problema. Mas uma abordagem otimista de solução, cara, a solução está aqui. Sabe o que eu fazia algumas vezes? Eu fui contratado para trabalhar numa empresa uma vez que ela estava com um nó tributário tão grande que não tinha, e naquela época tinha o Google só, que me ajudou bastante, mas eu não, ninguém
Só que uma abordagem que eu tinha, eu consegui resolver. Mas uma abordagem que eu tinha é o seguinte, cara, o problema tá, a solução tá aqui, eu não tô vendo, mas ela tá aqui, ela tá em algum lugar. Eu só preciso encontrá-la. E aí você vai pesquisando, tateando, daqui a pouco você acha a ponta do novelo e vai desembaraçando o novelo, vem tudo. Então, para quem é da minha mentoria, é uma pessoa que busca solução de forma otimista. Otimista. Por mais que todo mundo aqui, não, não vai dar certo, não sei o quê. Não, ninguém vai achar esse problema, ninguém vai achar. Gente, quantas vezes vocês viram um problema que ninguém resolvia, resolvido? O cara deu ré no foguete. Gente, era uma expressão. Ah, foguete não dá ré. Era até expressão de palestra. O cara deu ré no foguete. Tanto é que eu pego meus estagiários, peço para eles fazerem alguma coisa, meus estagiários são todos de TI. Inclusive, tô com um menino bom lá, viu, Kelly? Quando acabar o estágio, é um menino bom de levar para dentro da fundação, viu? Eu tô já. Eu só não falo o nome dele ainda, porque vocês não levam ele antes. Mas eu tô com um menino muito, muito, muito bom, que tá entendendo muito negócio, entendendo estrutura de balancete, de contas, e ele é de engenharia de software. Então, eu tô trazendo engenheiro de software para dentro da contabilidade como estagiário. E aí, eu dou uma demanda para eles. E aí, geralmente, agora não, esse menino agora não, mas um outro que eu tinha fala assim: ah, não dá não. Eu falo assim: meu amigo, ó, desculpa, tá? O cara deu ré no foguete. Não vem me falar que isso aqui não dá certo, não. Aí eles já ficam assim: não, que isso aqui. Eu falei: bicho, você pode dizer que você não tem capacidade, você não tem ferramenta, a gente não tem tempo, vai ficar muito caro. Você pode me dizer qualquer uma. Agora que não dá, você não vem me falar, não. Não me diga isso. O carro anda sozinho. O avião tem um negócio que não deixa o outro bater no outro. Meu irmão, não vem me falar que você não consegue conciliar uma conta automaticamente, não. Pelo amor de Deus. Não, não me chama de burro. Não me chama. Pelo menos na minha frente, não. Quer chamar, chama escondido, porque aí eu não sei. Então a ignorância é uma benção. Mas a abordagem otimista, ela muda. E até a postura muda. Você sabe que até a nossa postura aqui ela faz diferença quando eu vou abordar um problema, quando eu vou me colocar numa situação de dificuldade. Aí você fala assim, não, Sérgio, você está exagerando. Eu falei, cara, vai pesquisar. Tem vários estudos sobre isso. A forma como você se coloca, a mentalidade positiva, enquanto o pessimista, ele se concentra em quê? No problema só, não na solução. É, no problema. É. No problema. Ah, não, não dá, não dá, é muito difícil, é muito grande, é muito alto, é muito fundo. É, inclusive, tem até uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: o preguiçoso, que ele fala? Ah, não, tem um leão lá fora, lá em Provérbios. Tem um leão lá fora. Ou seja, ele vai dar uma desculpa. E aí, outra frase, né, que é muito usada aí, de forma até errônea: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E quem dá desculpa é ótimo em dar desculpa, cara. Nossa, ele faz isso com a maestria. Vocês conhecem gente assim, nossa, o cara é bom de dar desculpa, bom de dar desculpa. Só que nós estamos lá para quê? Para resolver problemas. E a gente está lá também para concentrar na solução, não no problema. E talvez até levar esses fazedores de desculpas junto com a gente. Porque a ideia não é deixar a gente pelo caminho, é a gente transformar a vida de pessoas. Você acha que isso tem a ver com IA? Tudo, tudo. Porque eu acelero, eu mudo perspectiva, eu mudo mindset quando eu tenho a possibilidade de usar uma ferramenta como a inteligência artificial. Experimenta. Você está dentro de um contexto lá e fala assim: Eu não estou vendo alguma coisa que eu preciso ver, me ajude." Cara, a IA, o algoritmo, faz uma mistura de tudo e traz uns insights tão interessantes. E aí a gente cai num conceito que Stephanie e Fábio vão ver na aula 1 e 2, que é da serendipidade. Que é o quê?
Na caminhada buscando alguma coisa, você encontra algo que você não estava procurando e que é uau, muda a sua vida. Serendipidade. Com a Já IA, a anotei no meu gente. bloquinho de notas já do WhatsApp. Serendipidade. Manda Eu tô procurar fazendo essa no palavra. Copilot, já tô Vai fazendo no no Copilot. Copilot já. Vai, faz isso, sabe? Você vê que ele já tá atuando como um bloco de notas, não tá? Já, botei, que nem aquele texto que você colocou no Copilot, porque aqui na E, Vale é bloqueado eu, o chat GPT, só se for no meu pessoal mesmo. eu quero ver semana que Chatos. vem. Eu quero ver você semana que vem, você cabulosa, cheio de bloco de nota, inteligente, conectado e fazendo resumo. Ih, Tá eu sou bom? nerd, hein? Eu sou nerd. Aí, bora pra cima. Aqui só tem nerd aqui, só tem Isso cabeção aí. aqui. Olha só. Serem... Então, esse Serem... aqui, serendipidade. A palavra Serendipidade. serendipidade. E aí, ó, é, três princípios para resolver um problema, tá? Existem três problemas. Kelly é uma resolutora de problemas. Steph é um resolutor de problemas. Fábio é um resolutor de problemas. Como que a gente tem que abordar isso? Gente, isso não é papo. Isso aqui é fato. Não entra na corrida dos ratos, no movimento de boiada, de que sempre foi assim, não tem jeito, lá, lá, lá. Não entra nessa. Você, você é protagonista. Quando vier um problema, você aborda esses três itens aqui, ó. Esses três princípios que você vai mudar nos seus prompts pro chat GPT ou pro Copilot ou para sua qualquer ferramenta que você estiver usando. O primeiro princípio é a unicidade. Cada problema é único, exigindo uma abordagem específica, considerando o contexto, as variáveis, implicações individuais. Cara, nem tudo não está com problema. Ah, não, a fundação inteira está com problema. Não é. Esse é o primeiro passo para você não resolver o problema. Peraí, cara, isso aqui tem sabe, tem uma única coisa. Tem a ponta do novelo. Tem onde que está isso aqui? Quando você acha, você resolve o problema. Ele tem um pilar que você bate, aquele ponto de inflexão. Não tem aquele, não sei se já aconteceu com vocês, o box do banheiro. O box do banheiro você pode bater naquele vidro e ele não quebra. Mas tem um cantinho que você bate nele que ele estilhaça o vidro inteiro. Tem um ponto ali nos vidros temperados, é meio num cantinho assim. Ele estilhaça o vidro inteiro. Ou seja, ele é um ponto de inflexão. No meio, você pode meter um chute que não quebra. Mas naquele pontinho, pô, eu só escorreguei, bateu a escova bateu no cantinho e estilhaçou tudo. Porque você bateu no ponto certo. Qual que é esse ponto? Qual que é esse único ponto? Qual que é a abordagem? Qual que é o contexto daquilo? Quais são as variáveis? E quais são as implicações daquele problema? Todo problema tem um propósito transcendente. Ou seja, conecte ações do presente com objetivos futuros, garantindo que as soluções escolhidas contribuam para um propósito maior e um futuro desejável. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é quando o cara joga a sujeira para debaixo do tapete. Ele resolveu o problema dele? Resolveu. Só que ele joga o quê? Para frente. Quando o cara pega um empréstimo com juro alto, para resolver pagar uma dívida que está vencendo agora, ele resolve o problema hoje. Mas ele joga para frente um problema. Ou seja, o propósito transcendente de um problema é você resolver ele hoje e não jogar nada para frente. É resolver. Peraí, se eu fizer isso aqui, eu não vou resolver. Eu não vou resolver. Ele vai voltar. E vou te falar, o problema quando volta, ele volta pior. É ou não é? Você tenta resolver, não consegue, joga debaixo do tapete, protela, não quer nem ouvir sobre isso. Mas quando ele volta pior. Conecte aquilo que você está fazendo hoje. Ah, Sérgio, o que que isso tem a ver com IA? Cara, o que que eu não estou vendo? O que que isso aqui pode implicar no futuro? Quais são os desdobramentos se eu tomar essa decisão?
com esse algoritmo, com as linguagens de LLM, que são as linguagens naturais, você consegue ter uma visão melhor sobre isso. E uma compreensão sistêmica. Integre partes e contextos para soluções eficazes. Examine causas e as consequências e os impactos em diferentes áreas, evitando soluções parciais. Cara, quantas vezes eu gosto de falar lá na FUNPRESP, uma coisa que é mantra meu, tem galera que fica chateada comigo porque eu falo isso, mas eu não tô nem aí. Falo mesmo. Falo, cara, a contabilidade só fecha quando fecha o balancete. A sua área só fecha quando fecha o balancete. Porque é uma história, não, já fechei. Não, já fechei, fechei. Bateu tudo aqui. Bicho, não bateu. Tá dando diferença aqui de R$ 10. Não, não, aqui fechou tudo, é problema seu. Eu demorei um tempo para fazer isso. Mas hoje, meu sistema entra uma carga de um módulo diferente, ele se autovalida, deu diferença, eu falo assim, eu só abro um pouco para não dar um negócio muito assim, ó, deu diferença, eu devolvo. Ó, cara, deu diferença em tal lugar, tal, o valor é tal. Resolve aí. Resolve aí. Entendeu? Resolve aí. Por quê? Porque eu tenho que ter essa visão de contexto. Peraí, quando eu faço lá na fundação, eu brigo muito com isso. Ah, o pessoal tá mexendo lá no patrimônio. Aí o cara usou a natureza para tombar e na F de pagamento usou a natureza de despesa. Despesa com equipamento. Poxa, se eu tenho uma natureza de tombamento, eu tenho uma natureza de aquisição, porque uma fecha com a outra. Meu sistema de tombamento fecha com o meu financeiro. Se eu mudo uma F para despesa, ele vai para despesa que é outro caminho. E, cara, eu tive que sentar todo mundo, cara, e dar uma regulagem na galera, porque era a história de chegar equipamento e a área pegava e ia testar e não tombava. E aí eu falava o quê? Eu falei, gente, a área não é dona do equipamento. A área, ela demanda equipamento. O equipamento só está liberado para ela depois da plaquetinha de tombamento. Seja quem for, pode ser o presidente. Ah, mas o presidente quer usar o celular novo. Meu amigo, o problema é dele. Tombou? Tombou. Seu presidente, toma o seu celular. Não tombou? Não está liberado. Porque eu entendo que eu não fecho um balancete, levo um ponto de auditoria se eu fizer deixar um negócio desse passar. É ou não é? Depois o bonitão lá vai falar assim: ah, nós levamos esse ponto de auditoria, a culpa foi da contabilidade que deixou isso acontecer. Ah, isso é sempre contábil, né? Quando dá tudo bem, ninguém fala nada. Fechou tudo limpo, né? Agora sem ressalva, ninguém fala nada. Mais do que a sua obrigação, concordo. Mas aí quando dá chabu, né? Ia lá na contabilidade. Não, o contador devia ter visto isso, o contador devia ter visto isso, o contador devia ter visto. Por isso que eu falo assim, ó, bonitão, não fechou, devolve. Aí eu chamei todo mundo lá do financeiro e falei assim: vocês estão sabendo que eu tô com um balancete de 4,5 bilhões parado por causa de luz? Você está entendendo que por causa de R$ 300 eu tô com 4,5 bilhões parado? Vocês entendem agora? E é meu CPF, meu CRC. Ai, fica todo aquele olho desse tamanho aqui. Rapaz, mas vamos voar barata? Quando eu estouro, e eu estouro com. Eu acho que eu tenho um problema, que eu estouro muito eu estouro calmamente, sabe? Educadamente. Eu acho que dá mais medo nas pessoas ainda quando você não estoura. Quando você vai falando pontualmente e tal, explicando e mostrando, a galera fica gelada. Rapaz, vamos voar barato para resolver esse negócio. Mas o que que é? Compressão sistêmica. Cara, quando eu faço, o que que acontece? Quando eu jogo a pedra, o que que volta? Tal do efeito borboleta. O que que tá causando? E tá acontecendo isso. Quais são as causas que você consegue analisar? Eu acho que são causas tais. Você não consegue ver mais alguma causa? Ou seja, lembra da inteligência ampliada? Eu tenho uma noção em cima do meu repertório. Eu pego meu repertório, jogo lá e ela amplia meu repertório. O problema é único.
ele tem um propósito transcendente e você precisa de uma compreensão sistêmica dele para que você possa abordá-lo de forma resoluta, resolver o problema. Se você não fizer uma dessas três coisas, provavelmente você vai deixar um problema pendente ou vai jogar ele para frente e ele volta muito pior. Eu gosto sempre de usar o exemplo da Bíblia e tem uma passagem que fala que quando o cara joga um demônio fora, aí o cara vai embora, aí o cara volta, o demônio, a casa está arrumadinha, prontinha e aberta para o demônio voltar, volta sete. Então volta muito pior do que era. É a mesma coisa de problema. O problema volta muito pior do que era, tá? Ferramentas práticas para resolução de problemas. Olha só, brainstorming. Gera ideias sem julgamentos, a mente livre explora possibilidades, rompendo com o pensamento linear e abrindo espaço para soluções criativas. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso usando a IA. Cara, tô com a solução tal, não sei o quê, me ajude com o brainstorming, sem julgamento. Porque às vezes brainstorming errado é aquele brainstorming que você começa a falar assim, alguém fala assim, ah, não, isso aqui não vai dar certo, não. Isso não é brainstorming, não. É tudo mesmo brainstorming. Brainstorming você solta. Ah, eu vou precisar fazer lá, querem uma política agora para alterar o PGA, agora para colocar as novas questões agora da nova legislação. Certo? Certo. GPT, vamos fazer um brainstorm? Eu tenho que fazer isso, eu já tenho isso, tenho que colocar isso, lá, 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 lá. Me ajuda a sistematizar um brainstorm agora, porque eu não posso deixar passar nada. E aí ele vai começar a te ajudar a fazer esse brainstorm. Ah, você já olhou isso, já abordou isso? Aí você vai, putz, isso aqui eu esqueci. Coloca. Ah, beleza. Aí você sobe os documentos. Daqui a pouco você tá com uma visão diferente, tá com uma abordagem diferente. Coisa que talvez você poderia, juntar a agenda da galera e tal. E você ainda pode até fazer assim, ó. Eu quero, eu vou até fazer aqui para vocês, pra você ver o tanto que é interessante isso aqui, ó. Olha só. Aqui a gente fez, a questão foi do Ó, tá, beleza. Agora vamos imaginar aqui que eu tô falando de cota, certo? E o cara fala assim, ó, ótimo, entendi. Agora preciso fazer uma, um regulamento sobre o cálculo de cota. Vamos fazer um brainstorming. Brainstorming, para criar esse regulamento. Você vai atuar, e olha que interessante, com dois profissionais. O primeiro, um contador, o gerente de contabilidade da fundação, com 20 anos de experiência em previdência. O outro, o gerente de investimentos da fundação. Vocês vão conversar em 3 rodadas de debate para criar para preparar o documento básico do regulamento. Certo? Olha o que eu fiz. Eu tô querendo fazer um regulamento de cota, certo? O que eu criei? Eu criei 2 personagens que vão conversar. E eles vão conversar e vão debater como que esse regulamento vai ser criado. Vem agora na minha cabeça isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos jogar no GPT ver o que ele faz. E aí, ó, ele vai, excelente, Sérgio, vamos montar um brainstorming, encenando como se fosse 2 gerentes especialistas da fundação. Gerente de contabilidade experiente, rigoroso, técnico, gerente de investimento, técnico formado em dinâmica de ativos, apuração fiel de valor justo, transparência para os participantes. Vamos fazer 3 rodadas de conversa como você pediu. No final de cada rodada, resumirei as ideias para montar um documento básico do regulamento sobre cálculo de cotas. Contexto:
Rodada 1, primeiro debate. O que precisa obrigatoriamente constar no regulamento? E aí ele começa. O gerente fala, o gerente de investimento concordo, mas precisando garantir, o regulamento preveja isso, 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 isso. Também é bom incluir a metodologia. Resumo da primeira rodada, cálculo de cota, patrimônio, blá, blá, blá. Segunda rodada, ajustes, correções ou erros. E aí o gerente conversando com o gerente de investimentos. Ele me dá um resumo. Terceiro debate, e ele está gerando aqui ainda, ó, o debate. Resumo da terceira rodada. Dois casos, resultado do brainstorming, base de cálculo, objetivo do regulamento. Ou seja, aqui, ó, quantos minutos eu montei uma base no regulamento de cota? 2 minutos? Pronto, Eu vou usar aqui. isso para uma coisa que eu tenho que fazer. O bom é que você vai ter insights, né? Não é? Tá vendo que não é sobre a ferramenta? É sobre a abordagem? Sim. Por quê? Se eu sei que eu preciso de contexto para resolver um problema, se eu sei que o problema é único, se eu sei que eu não posso criar outro, se eu sei que eu posso criar outro problema, se eu sei que eu posso criar outro problema de acordo com a abordagem que eu faço, ou seja, criar um problema para o futuro, eu hoje tenho uma ferramenta que me dá uma visão holística da parada. Cara, eu não tô vendo. Eu queria dois personagens. Aqui foi um negócio rápido, simples, eu fiz em 2 minutos. Mas se você rebuscar isso melhor, aí você fala, Sérgio, mas eu não consigo. GPT, eu preciso criar uma conversa interativa. Então me dá uma ideia de como seriam especialistas, como que eles deveriam conversar. Pega isso e joga lá, ele vai montar. Ele monta a pergunta que você não sabe fazer. É, É mesmo. Às vezes a você nem sabe pergunta. como abordar, né? Tipo, eu preciso fazer eu preciso fazer, sei lá, trazendo agora para o que eu tenho que realizar, por exemplo, né? Aí eu tô até abrindo aqui no, enfim, estudo de viabilidade de um fundo compartilhado. E aí eu preciso fazer um estudo e eu posso detalhando isso, né? Tipo, o que que será essencial, sei lá, porque eu nem sei como, tipo, como é que eu vou pesquisar para fazer esse estudo? Que eu tenho, que ferramentas eu tenho que buscar? Onde eu tenho que buscar, entendeu? Ok. Você pode partir daqui. Nesse contexto aqui, e você falando exatamente o que você falou, você consegue começar um primeiro passo. Sabe por quê? Porque o chato é aquele primeiro, cara, como que eu começo isso aqui? E aí você fala pro GPT, GPT, eu não sei nem como é que eu começo, mas eu tenho que fazer um negócio assim. Você pode me ajudar? Me ajuda a pensar. Eu não sei nem pensar. Me ajuda a pensar nisso. E, cara, ele leu tudo de planejamento estratégico, de regulamento, de norma, de tudo. Ele leu tudo, ele leu toda a internet. Ele vai te ajudar a conectar esse ponto. Não é mágica, é matemática. Então, você entendendo a compreensão sistêmica, o propósito que você vai criar aquilo e que o problema ele é único, ele exige uma abordagem específica, você mata a charada. Toda vez que você for te resolver um problema, você vier para isso aqui, ó, você mata a charada. É mata bonito. Sai, ó, é que é grandão, sai grandão da solução. Perguntas reflexivas. O que este problema pode me ensinar? Que oportunidade ele representa? Ampliar a perspectiva amplia a perspectiva e promove um aprendizado. A ideia é que a gente, usando a IA, a gente amplia a nossa perspectiva. Que a gente promova um aprendizado que a gente talvez não sabe. Lembra da serendipidade? Stephanie, eu desafio você a amanhã sentar e fazer um sincerão com o GPT, baseado nisso aqui que eu tô te falando aqui, ó. Acho que eu vou esperar amanhã, meu filho. Já acabou aqui, eu já vou pesquisar já, meu marido que lute. Aí, que lute, tadinho dele. Agora, vai fazer o quê? Vai resolver esse BO. Se brincar, Vou dormir até melhor. você sai hoje com a solução do problema. Quer dizer, problema?
Que a abordagem é o quê? Diferente, né? A gente sabe que problema não existe. Problema, ele é uma forma como eu abordo. E se um problema é difícil, é quando eu não sei resolver. Quando eu sei resolver, não é mais tão difícil. E quando eu percebo que a perspectiva que eu estou olhando provavelmente está viesada, eu vejo que ele não é um problema. Tá vendo aqui, ó? Você não sabia como fazer. Te deu um insight aqui, você, peraí, Uhum. tem jeito de sair do outro lado. E você entrega lá um negócio que ia demorar uma semana para fazer. Gente, eu botei aqui, ó, um regulamento básico em 2 minutos. 2 minutos. Eu fiz aqui a gente está com um projeto de educação financeira previdenciária e a gente fez uma palestra para virar um produto para entregar para os nossos patrocinadores, para educar a galera lá. E aí o pessoal, a gente vai ter uma palestra para a escola, na 102 Sul, aqui em Brasília, perto da fundação, a gente adotou uma escola para dar educação financeira e previdenciária para a molecada, escola pública. Está sendo muito legal, a gente já está há 5 anos lá já, formando as turmas de sexta série, sexto ano. E aí a galera entende, poxa, por que a gente não pode pegar essa palestra, usar ela como cerne e transformar ela para criança? Eu fiz em 1 minuto. Pega essa palestra para crianças de 11 anos na escola pública, tal, 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 tal. Ele criou. Quanto tempo ia demorar para fazer isso? Pensar como que é a abordagem didática, é, homilética, hermenêutica, um monte de coisa aí. Pô, eu resolvi em um clique uma pergunta. Amplia a perspectiva, promove aprendizado, resolve problemas. E quanto mais problemas a gente resolve, mais nosso passe se valoriza. É ou não é? A IA, como aliada na resolução de problemas, ela identifica padrões, ela te dá a possibilidade de você tomar decisões baseadas em dados, e ela te dá a possibilidade de criar automações. Lembra aquele negócio no Excel que eu tinha que pedir para o meu cara da TI para desenvolver? Não preciso mais. Eu sei o que eu preciso. Eu não fazia porque eu não sabia fazer lá os VBA da vida, os carry da vida. Agora eu consigo. Eu estou montando agora uma análise de balancete, que no final do mês todas as contas vão estar conciliadas. E o cara vai conseguir sair do meu balancete até a F de pagamento, que é a autorização de pagamento, do balancete. Ou seja, aquele número grandão que tem no balancete, ele vai clicar, vai voltar. Essas aqui são todas as autorizações. Ele vai voltando até o dado mais granular que tiver. Aí quando o cara fala assim, eu quero todos os lançamentos manuais, que é a pergunta, né? Acho que ele fala assim, auditoria 1, A auditoria faz pergunte, agora, a auditoria adora isso. Todos os lançamentos é, manuais. você vai olhar e fala assim, meu amigo, o código do meu lote de lançamento manual é esse aqui é meu balancete 360, clica e olha aí, tá tudo aí, tudo aí. Ah, eu quero fazer a conciliação, o bicho está conciliado, olha aí. Porque esse ano, esse mês, eu tive essa auditoria agora, o auditor, eu quero a conciliação em Excel da conta tal. Aí eu falei assim, não, eu não faço em Excel. Meu sistema é autoconciliável. Aí o cara, não, não, você não tá entendendo, eu tô precisando fazer Excel. Aí eu falei assim, se você me mostrar uma legislação que diz que eu sou obrigado a entregar para você uma planilha Excel, eu vou ter o maior prazer de entregar ela, meu amigo. Agora, se você não me mostrar que não tem isso, você vai ter que entender que aqui a gente faz diferente. Você goste ou não. Ah, mas é porque eu tenho que validar. Tá aqui, ó. O que que você quer validar? Abre aqui. Ah, tá tudo aí. Tá tudo. Eu te mandei tudo. Tá tudo pronto aí. Conciliado. Viu? Então, assim, são questões. Deixa eu admitir. Então, são questões, são detalhes que a IA te dá essa possibilidade. Ah, eu quero identificar um padrão. Você sabe que tem uma regra que mostra que a maioria das abordagens que é a regra de. Me fugiu agora. Se você vai analisar uma série de contas e tem muitas contas, notas fiscais, começando com 8 ou com 9, tem fraude.
Tem fraude. Porque o padrão é começar com 1 ou 2. Ou seja, 1.000, 100, 200, 300. Olha que loucura. Mas como é que eu consigo fazer uma análise dessa? Eu posso pegar assim, eu quero fazer uma análise aqui das compras aqui, das contratações. Eu mando rodar essa regra lá, que eu esqueci o nome, na próxima aula eu vou tentar trazer para vocês. Eu mando rodar essa Desculpa, regra eu não aqui. entendi o início, Sérgio. Se eu pegar aonde? Posso pegar imagina eu estou analisando as contas de uma, imagina as compras de uma empresa, as notas Ah, fiscais de certo. entrada, certo? Uhum. Até os números aleatórios, eles têm um padrão. Essa matemática é meio do caos, tá? Até os números aleatórios, eles têm um padrão. Se você... E tem um padrão que já é mapeado matematicamente de é, notas fiscais, contas, que começam com 1, que começam com 2, com 3, com 4. O primeiro dígito. 1, 2, 3, 4, 5, até 9. Se você tem um padrão acima da regra lá, matemática de contas com 8 e com 9, tem fraude. Tem fraude. Aí você tem que, lógico, você tem que pegar e estratificando essas contas. É só um exemplo de como que uma decisão baseada em dado ela funciona. Peraí. É, eu jogo lá no meu balancete. Se eu tenho o meu histórico lá bonitinho, eu vou meter no meu balancete lá todos os históricos da empresa X. Só para me dar uma olhada aqui. Com o IA você consegue fazer isso. Será que a galera tá viesando compra só de uma empresa? Sabe? Tô só viajando na maionese para mostrar para vocês o quê? Que hoje eu tenho condições de analisar um volume muito maior de dados com a inteligência artificial. Agora, sempre que eu vou analisar dados, uma coisa que é importante lembrar. A análise de dados não é aquela coisa glamurosa que eu jogo tudo do jeito que tá, jogo no ChatGPT, ele me dá a resposta do jeito que eu quero. A mineração de dados é uma coisa difícil. Até você colocar no padrão, até você fazer o GPT entender que aquela linha diz isso, até ele entender que é um arquivo VBA, que é um arquivo em Python, que é um TXT, demanda um trabalho. Então não vai pensando que é só jogar lá e ele vai entender o que que você quer. Não. Quanto mais específico o seu pedido, melhor o retorno dele. Então ele identifica padrões mais fácil, te dá a possibilidade de tomar decisões baseadas em dados e aumenta a questão de tarefas repetitivas. Tem muita tarefa repetida nossa que hoje eu praticamente eu não respondo e-mail. Eu pego o e-mail, jogo na IA e ele responde para mim. Geralmente, porque é muito contexto, aí que ele responde bem mesmo. Quanto mais contexto, melhor ele trabalha. Quanto mais dado, melhor ele trabalha. Então, não se preocupe em jogar muito dado lá, ele sabe lidar com isso. E aí, continuando, exemplos práticos, né, que é o problema, análise do diagnóstico, e a gente vai trabalhar na próxima aula, e vocês mais ainda, tá, Stephanie e Fábio? Vão ver 2 vezes, que vocês vão ver agora, vão ver de novo, você vai ter outra aula, a gente pode trazer outros problemas e outra abordagem. É interessante, toda vez que você vê um assunto, você volta com a cabeça diferente, porque você está diferente. Então, vocês vão ter oportunidade de, mais maduros, assistir essa aula de novo. Na última aula, a gente pega um problema e resolve ele com as abordagens que a gente ensina aqui. E a dinâmica prática entregada ao dia a dia é começar com a solução visionária, os impactos sistêmicos e análise técnica, para que você possa usar a IA de forma integrada no seu dia a dia. Então, uma análise técnica bem feita, um impacto sistêmico e soluções visionárias, soluções que estão além daquilo que você está vendo. E isso vai te dar uma dinâmica de resolução de problemas também, que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Diário de bordo, aí eu já até coloquei uma coisa que eu falo que é o pulo do gato, né? E muito poucas pessoas fazem isso. Mas, gente, criar um diário de bordo da área de vocês. Hoje aconteceu isso. Hoje, não sei como criar. Pede para ele, cara, eu preciso criar um diário de bordo da gerente de contabilidade. Me dá um frameworkzinho que eu tenho que você vai me perguntar todo dia e eu vou responder e você vai preencher para mim. Então, registrar os insights e soluções que você teve,
conhecimento estratégico. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com um, um cara que ele é oficial dos bombeiros, e ele cuida de um quartel, que é o quartel especializado em incêndio urbano. Eles são o tipo BOP do incêndio urbano. Fica aqui em Taguatinga, aqui na cidade satélite. Um bairro aqui de Brasília, tá, Stephanie? Para você que tá fora, é um bairro aqui de Brasília. E ele é um amigo meu, e ele conversando que ele tem uma equipe, que é a equipe que é a melhor equipe, a equipe Delta deles lá. E ele por que que essa equipe deles é tão boa? Porque semanalmente eles sentam juntos e discutem os problemas que eles tiveram nas ocorrências anteriores. Então eles pegam os problemas, os erros e melhoram. Só isso que eles fazem. Uma vez por semana eles sentam e, gente, deu problema nisso, no último plantão, né? Que eles são de plantão, né? E eles vão melhorando a cada dia. Essa equipe é uma das melhores equipes de Brasília, do Brasil, só porque ela faz isso. Mas eles têm um diário, um registro de tudo o que acontece. Quantas coisas que a gente perde porque a gente não registra? Erros que a gente já corrigiu, que a gente, eu lembro que eu já tinha feito isso, agora eu vou ter que fazer de novo, porque não está documentado. Com a IA você pode documentar, arquivar e acessar quando você precisar com inteligência, que vai gerar o quê? Conhecimento estratégico. Conhecimento estratégico. Então vai ser um repositório de aprendizado, insights, soluções e dados em conhecimento com aplicação estratégica. Então, crie esse exercício. Vocês vão ver o tanto que vai fazer diferença. Seja o seu. Todo dia, registra lá e vocês vão ver o tanto que vai ser legal. Transformação começa ao enxergar problemas como oportunidades de aprendizado e inovação. Esse aqui é um diamante valiosíssimo, mas esse diamante ele foi tirado de uma mina de carvão. Os diamantes ficam dentro do carbono. O diamante é carbono. Carvão e carbono, diamante e carvão são a mesma coisa. Um está dentro do outro nas minas. Só que quando o especialista ele consegue ver aonde tem potencial de ter diamante, ele acha aquela peça. Quando ele tira ela da mina, ela não parece um diamante. Ele tem que levar para um lugar, lapidar. E depois da lapidação, ele ganha o brilho e o valor real dele. Então, enxergar o problema como oportunidade, ele vai trazer aquela questão chata, aquela pessoa chata, aquele dilema que você tem, e vai trazer você para encontrar realmente o valor que está por trás daquilo, que tem ali dentro que eu não estou vendo. Então, com essas ferramentas, isso fica muito mais rápido, muito mais fácil. Fez sentido, gente? Total. Fez Bum, sentido? a cabeça faz bum. É. A ideia é exatamente isso. Vocês vão dormir incomodados, não no mau sentido, mas no sentido de, cara, eu vou fazer diferença nesse negócio aqui, nessa parada, tá? E aí, Stephanie e Fábio, essa é a pegada nossa, entendeu? Então, a gente vai ter agora, a próxima ano que vem, tem uma aula sobre é, um caso prático com o IA, que a gente vai resolver com o IA. A último encontro da turma 2 vocês estão convidados para participar, da turma 3 quiserem assistir. Vai ser muito legal. E vocês vão ver como que a gente pega um problema que parece pequenininho e traz um monte de insight, um monte de situações dele. Foi muito legal a turma um e eu espero que a turma 2 também seja bem legal. E na turma 3 vai ser melhor ainda, tá bom? Perfeito. É, Perguntas, dúvidas, comentários? Eu fiquei interessada com essa questão do balancete que vai fazendo as análises aí. Isso aí ia me ajudar bastante. É, Tem uma questão um pouquinho mais sofisticada, porque eu tenho análise de banco de dados lá. Então, para fazer análise de banco de dados, a gente tem que ter um especialista, que é o meu estagiário. Mas o pulo do gato, de novo, que eu falo, né? É ter alguém de TI na contabilidade. Cara, isso faz diferença demais. Bota o estagiário de TI. Não chama Quando que estagiário de termina contabilidade, não.
quando que termina o contrato do seu estagiário? Ele já está Ele tem. treinado, né? E ela Ele já tá tá pronto. querendo. Ih, perdeu. Não, e eu quero que ele vá para um lugar que ele desenvolva, porque lá a gente não pode contratar. O chato lá da Funpress é que a gente não pode contratar. Então a gente prepara muito. Nossa, meus estagiários estão todos muito bem colocados hoje. Então, assim, acho que ele termina segundo semestre agora, que ele termina e não pode renovar. E vocês aí conseguem contratar se é um menino bom, entendeu? Então, a gente conversa aí, porque tem uma galera na cola dele, porque já tá pronto, já tá treinado já. E ele é muito inteligente. E sabe aqueles meninos que mora longe, que é de família humilde, passou na federal, tem cara de fuinha, é feinho. Então, esse é o cara que a gente tem que investir. É esse cara que a gente tem que investir, porque esse cara é o cara que vai longe, porque não tem predicado nenhum. É ele e a vida. E é nesses caras esses caras que fazem diferença, sabe? Quando chega aquele estagiário, bonitão, chega de carro, com roupinha de marca, não sei o que, cara, não dá certo. A gente já bate a cara e não vai dar certo, não. Isso aí não vai É dar certo. E verdade. é dito e feito. Nosso melhor estagiário mora aqui lá na Estrutural. Estrutural é um lugar pesado aqui de Brasília. É nosso melhor estagiário na fundação. Mas ele sabe que ele precisa vencer na vida. E esses caras, sabe? São os diamantes que a gente encontra. Que quando você olha, ele é bruto. Mas eu vou lapidar ele, daqui a pouco esse cara vira algo muito valioso. Bacana. Ele É termina no isso. semestre que vem, é? Semestre que vem que termina? Ou Acho que nesse? o estágio nosso termina agora no outro semestre. Ah, tá. Mas a gente vai conversando. Agora todo mundo quer o menino já e vai fazer propaganda. Eu já falei Não, para ele ele, está eu falei. fazendo propaganda, isso tem tempo que ele está fazendo essa Ih, propaganda gente. esse ano. Já estou preparando. Quando é bom, amigo, eu indico. Quando é ruim, É eu isso não aí. digo nem que existe. Isso aí. Gente, é isso. Vamos descansar. 9h23. Vamos. A gente alongou um pouco mais hoje, mas o papo estava bom. E mais uma vez aí, Kelly, obrigado. Stephanie, essa aula vai estar gravada, tá? Eu devo preparar ela. No mais tardar, quinta-feira ela está no YouTube, restrito só para vocês. Então ela não fica aberta. E espero muito aí que vocês consigam aproveitar muito bem aí esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Vou montar o grupo, tá? Da turma 3, tá, Stephanie e Fábio? Que eu tô montando por turmas e para não ficar aquele monte de gente, para a gente segregar o assunto. Mas amanhã eu já devo montar isso já. Gente, quando eu não faço é porque eu tô resolvendo algum BO. Todo mundo aqui tá malabarista, né? Sim. Mas assim que eu puder, eu já vou fazer esse grupo aí pra gente caminhar junto, tá bom? Tá, obrigada e Tá. prazer, gente. Obrigada, Prazer. adorei. Tchau, Bom tchau. descanso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.